Ok, vamos direto ao ponto. É até difícil de acreditar, né? Mas existiu um momento na história em que duas grandes potências, o Brasil e a França, quase entraram em uma guerra naval declarada. E o motivo de toda essa confusão absurda? Um crustáceo. Pois é, uma lagosta. Nesta nossa análise de hoje, a gente vai detalhar a famosa Guerra da Lagosta, um daqueles embates diplomáticos e militares dos anos 60 que provam, sem sombra de dúvida, que na geopolítica a realidade costuma ser muito mais maluca que a ficção. Acreditem ou não, toda essa tensão sem precedente se resumiu a uma única e francamente hilária questão biológica. Afinal, a lagosta anda no fundo do mar ou ela nada em águas internacionais? Pode até parecer brincadeira, sabe? Mas a resposta para essa perguntinha definiria os donos de direitos bilionários de pesca no oceano. E foi exatamente isso que colocou as frotas navais desses dois países em uma rota de colisão super perigosa. E é aqui que chegamos ao ato 1, invasores no litoral nordestino. Voltando lá para o comecinho da década de 60, a gente precisa lembrar que o Nordeste brasileiro tinha populações simplesmente gigantescas e fartas de lagostas. Era um recurso natural absurdo. E claro, essa riqueza toda não ia passar despercebida. Logo chamou a atenção de armadores franceses, mais especificamente lá da região da Bretanha, que resolveram cruzar o Atlântico para explorar os mares sul-americanos. E a coisa escalou rápido, viu? Em 1961, essas embarcações francesas pediram autorização para fazer o que eles chamaram, bem entre aspas, de pesquisas na costa do Nordeste. Mas os fiscais brasileiros não demoraram quase nada para descobrir que de pesquisa não tinha absolutamente nada ali. Era pesca comercial predatória, pura e em altíssima escala. O governo brasileiro mandou expulsar todo mundo, mas os barcos continuaram invadindo a região, até que a paciência acabou. Em janeiro de 1962, a corveta brasileira Ipiranga capturou o pesqueiro francês Cassiopée ali pertinho da costa. Pronto, a crise diplomática estava oficialmente instaurada. O que nos leva ao ato 2. A lagosta anda ou nada? Bom, o que é realmente interessante sobre essa etapa é o debate diplomático surreal que veio logo depois das capturas dos navios. Em vez das autoridades sentarem para discutir limites e fronteiras náuticas em milhas, que seria o padrão, os diplomatas dos dois países acabaram mergulhando de cabeça em uma discussão super complexa de biologia marinha, e isso nos maiores fóruns internacionais da época. É quase inacreditável. A raiz desse impasse, legalmente falando, estava lá na Convenção de Genebra de 1958. A França tentou usar uma brecha jurídica daquelas. O argumento deles era de que a lagosta se desloca dando saltos. Portanto, ela seria considerada um peixe que nada e se move, tornando-se um recurso de alto mar, livre para qualquer nação pescar. Já o Brasil não arredou o pé e defendeu com unhas e dentes que a lagosta anda pelo fundo do oceano. Ou seja, ela é um recurso biológico sedentário e, por estar lá no fundo, pertence exclusivamente à plataforma continental brasileira. E diante desse argumento biológico francês de que a lagosta dá saltinhos pelo oceano, a gente tem um dos momentos mais geniais da história da nossa diplomacia. O almirante brasileiro Paulo Moreira da Silva, que era um baita especialista em oceanografia na época, deu aquela resposta certeira com um tom cômico maravilhoso. Ele mandou essa: bom, por analogia, se a lagosta é um peixe porque se desloca dando saltos, então o canguru é uma ave. Sensacional, né? Essa tirada ironizou perfeitamente o absurdo técnico e científico da posição da França. Mas aí as risadas acabam porque entramos no ato 3, tensão máxima no mar. A diplomacia bilateral falhou miseravelmente e o clima pesou de verdade. O presidente francês na época, o famoso Charles de Gaulle, ficou furioso com as apreensões. Ele decidiu endurecer de vez a postura do país e intervir diretamente, ordenando que modernos navios de guerra da Marinha Francesa fossem para a região escoltar e proteger os pesqueiros. A escalada militar era real e já tinha começado. E olha o timing assustador de tudo isso. Em meados de fevereiro de 1963, a França despacha uma força-tarefa naval formidável, que incluía até um porta-aviões. Inicialmente eles iam para a África, mas o contratorpedeiro Tartu recebeu ordens para se separar e seguir solitário e fortemente armado para o litoral do Nordeste brasileiro. Essa notícia chega a Brasília simplesmente na véspera do feriado de Carnaval. Imagina a cena. Uma movimentação incrivelmente frenética, marinheiros brasileiros sendo arrancados da folia às pressas para preparar navios de guerra e partir para um confronto iminente. Um caos absoluto. Então, o ponto crucial que a gente precisa entender aqui é a disparidade bizarra de forças nesse cenário.
De um lado, a gente tem uma esquadra francesa super moderna, encabeçada pelo gigante porta-aviões Clemenceau, não muito longe dali, além do contra-torpedeiro Tartuffe já operando na área. Do outro lado, a Marinha do Brasil mandando para o mar, na coragem, navios da classe Fletcher que eram da época da Segunda Guerra Mundial, embarcações com limitações sérias de manutenção, pouquíssima munição e motores que falhavam com frequência. A premissa envolvendo crustáceos podia ser cômica, mas a ameaça militar era gravíssima e totalmente desproporcional. E como se a situação já não estivesse tensa o suficiente, rola a inesperada interferência dos Estados Unidos. Um detalhe histórico surpreendente. Em plena Guerra Fria, a maior potência mundial tentou intervir ativamente na disputa. Mas, ao contrário do que se poderia imaginar, não foi para ajudar o país latino-americano, não. Acontece que os melhores e mais potentes navios do Brasil tinham sido arrendados dos Estados Unidos, e os americanos exigiram que essas embarcações não fossem usadas contra a França, afinal, a França era aliada deles na OTAN. Mas a resposta brasileira foi firme e irredutível. As autoridades invocaram a doutrina Monroe, que defende a proteção do continente americano, e jogaram na mesa a solidariedade que o Brasil teve com eles na Segunda Guerra Mundial, logo após o terrível ataque a Pearl Harbor. O Brasil bateu o pé, defendeu sua soberania e simplesmente se recusou a recuar os navios, ignorando totalmente a pressão externa. E aí, o confronto atinge seu ápice no dia 28 de fevereiro de 1963. Os contra-torpedeiros brasileiros Pará e Paraná finalmente interceptam o Tartuffe. Foi uma cena de cinema. Sob uma neblina super densa, com aviões de patrulha da Força Aérea Brasileira rastreando tudo lá de cima, os navios nacionais conseguem localizar visualmente o contra-torpedeiro francês escoltando o grupo de pesqueiros. As tripulações assumiram postos severos de combate real. Gente, qualquer errinho de manobra, qualquer simples disparo acidental ali, e a gente teria o estopim imediato para uma verdadeira guerra naval no meio da bacia do Atlântico Sul. Vamos seguir em frente e ver como isso tudo se desenrola no ato 4. Lições de um conflito surreal. O que dá para tirar de aprendizado real desse impasse maluco? Porque, felizmente, para o cenário global, o bom senso, ou talvez uma análise bem pragmática do prejuízo financeiro, acabou falando mais alto antes que os canhões começassem a disparar no oceano. Pois é, o desfecho da crise foi quase um anticlímax. No comecinho de março, o poderoso Tartuffe recua e é substituído estrategicamente por uma embarcação muito menor. Uns dias depois, em 10 de março, toda a flotilha francesa dá meia volta e abandona a região rumo à costa da África. E por que eles recuaram? Basicamente porque o bolso apertou. Relatos mostram que esse recuo foi motivado pelos imensos prejuízos econômicos dos armadores franceses, que ficaram semanas sem poder recolher as lagostas durante a tensão. No fim das contas, só em dezembro de 1964, um acordo de pesca foi assinado, colocando um ponto final no episódio e dando algumas permissões bem limitadas a eles. E isso ilustra de forma brilhante o tamanho do legado dessa história. A Guerra da Lagosta deixou uma marca profunda, definitiva e estrutural no direito internacional. O episódio esfregou na cara do mundo inteiro como era perigoso não ter regras claras sobre limites marítimos. Foi justamente esse susto que impulsionou o Brasil e várias outras nações a expandirem oficialmente suas águas territoriais e a reivindicarem aquelas famosas zonas econômicas exclusivas de 200 milhas náuticas. Foram esses conceitos pioneiros que fundamentaram e moldaram profundamente a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar que a gente tem até hoje. Mas antes de encerrarmos, a gente precisa derrubar um último mito histórico gigantesco. Sabe aquela frase celebérrima, o Brasil não é um país sério? Por décadas, todo mundo jurava que quem tinha dito isso para insultar o país na época tinha sido Charles de Gaulle. Só que não. Quem realmente soltou essa pérola foi o nosso próprio embaixador em Paris, o Carlos Alves de Souza Filho. Ele estava num momento de puro estresse e descontentamento com a nossa política interna diante de toda aquela crise, e a frase acabou vazando. De Gaulle nunca disse isso. E no fim de toda essa história fica uma reflexão fascinante. Como é que disputas que parecem completas piadas, tipo debater se um crustáceo anda ou nada, têm o poder de movimentar frotas de guerra inteiras e reescrever as leis do planeta? A Guerra da Lagosta é aquele lembrete singular de que na vastidão das intrigas diplomáticas, o recurso mais trivial possível pode sim ser o gatilho principal para os episódios mais extraordinários da história internacional. É uma narrativa de tirar o fôlego, não é mesmo? Fica aqui o convite para que todo mundo deixe suas opiniões nos comentários sobre esse episódio diplomático surreal. E aproveitem o espaço para sugerir qual tema histórico seria interessante ver abordado nas nossas próximas análises. Essa contribuição da comunidade é vital. E não esqueçam de se inscrever no canal para continuar apoiando esse trabalho focado na descoberta do conhecimento. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima apresentação.